Moacir Scliar, muito bem-vindo ao nosso programa aqui na TV Câmara. E também Ed Van Fê. Oi, boa francês? noite, tudo bom? É francês, é sobrenome francês, é Fogo. Moacir Scliar, mais uma vez aqui na Feira do Livro e mais um livro sendo lançado. Fala um pouquinho desse novo livro, tu que terminasse agora há pouco aí a sessão de autógrafos, e eu sei também, ninguém me contou, não foi tu que me contou, eu sei que tu tivesse que correr para vir aqui porque era muito autógrafo um atrás do outro. Bem-vindo à Feira do Livro. Muito obrigado. Realmente é uma satisfação estar com vocês aqui nesse programa. E o livro, que não foi lançado aqui na feira, ele já tinha sido lançado. Ele chama-se Os Vendilhões do Templo e é baseado numa passagem bíblica, mais especificamente do Novo Testamento, aquela passagem que Cristo expulsa os vendilhões do templo. É uma passagem muito interessante e que remete a uma fase conturbada da história da humanidade e serviu de ponto de partida para essa história. A história é narrada do ponto de vista de um dos vendilhões, né? Que está ali como vendedor e que não entende o que está se passando. Depois a história tem dois desdobramentos no tempo, um numa aldeia jesuítica na região missioneira no século XVII e um segundo, o livro não está aqui. Eu queria mostrar o livro aqui. Mas o livro eu não tenho aqui. Ah, bom, então tá. Mais uma parte que se passa no Brasil atual, né? Eu uso o episódio dos Vendilhões do Templo, né, para mostrar a rivalidade entre a atividade comercial e financeira e a postura da religião ou da ideologia, né? Acho que é um conflito que o episódio bíblico mostra com nitidez, né? Essa rejeição do espírito comercial e do espírito financeiro, e que, no meu modo de ver, marcou, né, toda a evolução da humanidade desde então e chega ao seu ápice, né, no Brasil de hoje, que nós temos de um lado, né, as ideias do neoliberalismo e de outro lado as ideias ideológicas, né, e às vezes religiosas que rejeitam esse neoliberalismo. Ed Van Fê, com certeza. Oi. Também aqui embriagada, recebendo o imortal Moacir Scliar. Não tem, você também jornalista, não tem como a gente não ficar tiete aqui do Moacir Scliar. Mas vamos nos conter, E então, o prazer de estar recebendo aqui na mesa você também, que está lançando hoje sobre Príncipes e Sapos. Isso, muito obrigada. O meu, assim, não é tão profundo, mas ele é um pouco mais, assim, moderno, né? Ele é para quem está procurando o seu príncipe encantado ou a sua princesa encantados. Vou até passar aqui. Tá, mas vem cá, mas o livro, na realidade, assim, é sobre príncipes sapos. Um guia místico para o amor. Isso, é porque aqui a gente trabalha com o amor no sentido de energia. E é claro, a gente tem que passar por todas as coisas que nós passamos, né, na adolescência, no início, até quando a gente está com 40, está procurando a alma gêmea, a pessoa certa. E aí a gente coloca alguns tabus para baixo, algumas coisas que atrapalham mais do que ajudam. E falamos também da parte mágica, inclusive com alguns feitiços muito antigos, mas a maioria é muito prático, né, para quem gosta de praticar o seu feitiço dentro do apartamento. Moacir Scliar, eu sei que vocês, como escritores, quando resolvem escrever um livro, têm um motivo para isso. Qual foi o motivo que te fez escrever esse livro, Os Vendilhões do Templo? Bom, em primeiro lugar, o fato de que eu sou um leitor da Bíblia. Eu não sou um leitor religioso da Bíblia. Eu sou um leitor literário. Eu gosto da Bíblia por causa das histórias que a Bíblia conta, que são histórias absolutamente fascinantes, extremamente bem narradas, e que surpreendem porque alguns trechos da Bíblia têm 2, 3 mil anos e continuam sendo lidos como se fossem best-sellers, né? E sobretudo assim o fato de que essas histórias não sugerem outras histórias, né? É como se a Bíblia convidasse o escritor a preencher as lacunas, né, que as narrativas deixam. Então não é a primeira vez que eu me sirvo da Bíblia como fonte de inspiração e sempre foi muito gratificante usar esse recurso. Agora, quando tu falas em Bíblia,
Eu, particularmente, quando leio a Bíblia, e muitas pessoas eu acho que têm esse hábito, por ler alguns trechos da Bíblia, tem uma certa dificuldade de entender realmente o que está acontecendo ali. Me parece que a forma como a Bíblia é escrita, em alguns momentos, não é uma coisa que a gente entende como realmente deve ser, talvez assim. Eu acho que tu tocaste um ponto interessante. Tu tem na Bíblia dois aspectos. De um lado, tu tem que é um livro antigo, né? E, portanto, fala de uma época da humanidade que nós, às vezes, não entendemos mais. Não é? Tem certas coisas na Bíblia que realmente escapam à nossa compreensão. Mas, de outro lado, tem coisas que são duradouras na Bíblia, né? Por exemplo, o ciúme de Caim por Abel. Ciúme é uma coisa que é igual, né? Seja 10 mil anos atrás, seja agora, né? A rivalidade entre irmãos é uma coisa que existe, né? Então, desejo. Hein? O desejo também, não é? Desejo, a tentação de Adão e Eva, né? É uma história que a gente compreende, né? Quer dizer, o ser humano é sujeito a tentações. Ele quer ter aventuras, né? Ele quer conhecer coisas novas. O sexo, inclusive, né? Como devia ser o caso lá no Jardim do Éden. Então, todas essas histórias, né, elas funcionam como estímulos para a imaginação, né? E esse é o segredo, realmente, assim, da Bíblia, que ela, de um lado, é um livro que fala de épocas passadas, mas, de outro lado, ela continua apelando, né, ao nosso coração tantos anos depois. E Edi, você traz algumas dicas aí sobre o amor que é eterno, como diz o imortal Moacir Scliar. Existe assim uma dica pronta aí que você pudesse dizer pra gente para conquistar esse amor? Olha, a dica pronta que eu dou é que você ame sempre. Porque amor é um exercício. Não adianta você esperar encontrar sua alma gêmea, ser feliz para sempre, se você não consegue amar o seu vizinho, seu pai, sua mãe, seu cachorro, seu irmão. Então, o amor é um exercício constante, não tem como fugir. E se você não ama, você não vai encontrar realmente o amor da sua vida nunca. Não tem como. E praticando esse exercício básico, que é uma forma de você atrair o amor mesmo para si, você vai conseguir com certeza encontrar a sua alma gêmea, o seu amor. Eu queria só fazer uma parte que eu estou babando pelo livro dele, que eu ainda não conheço, mas ele está falando isso de você se inspirar na Bíblia e tudo mais, na religião, e como realmente velhos sentimentos não mudam. Eu acho isso muito interessante e eu queria até mencionar que eu escrevi também um livro sobre isso na Idade Média, que era século XVII, né, sobre um padre que era condenado à bruxaria. E foi um caso real, eu fiz todo um estudo em cima disso, né, toda a parte de Idade Média, no cotidiano da Idade Média. E era muito interessante porque as pessoas até hoje gostam muito dessa história, sempre vêm falar comigo, porque ele fala exatamente disso, o ciúme, a inveja, como as pessoas não mudam, como as pessoas continuam insistindo nos mesmos velhos sentimentos e como isso ainda atrapalha. E isso acontece sinceramente com o amor também, com a família, porque você resolvendo a sua parte pessoal, você consegue resolver todo o seu relacionamento humano, né? E ainda bem que a gente tem livro para inspirar a gente nisso, né? Moacir Scliar, como o senhor vê esse ânimo de escritores mais jovens se lançando à literatura? Bom, eu, como escritor veterano, ninguém mais me chama de jovem escritor. Eu realmente vejo assim, com muita emoção. Veterano não na idade, né? Mas na quantidade de livros. Estou amenizando então um pouquinho. Mas eu acho assim, que mostra, né, que apesar do que se fala de que os outros meios de comunicação têm deslocado o livro, mas as pessoas continuam acreditando na literatura. Continuam escrevendo e continuam lendo. Olha, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar minha colega escritora, né, por esse belíssimo título, né? Príncipes e Sapos é um título que eu Muito obrigada. Tenho que te confessar minha inveja, né? Eu acho que é um título que conta uma história por si só, né? Meus parabéns, né? Com relação à pergunta que a Marjana fez para ti, Moacir, com esses jovens escritores, mas também não existe, e aí eu quero ouvir também a Ed com relação a isso, aqueles aventureiros que daqui a pouco escrevem um livro e nunca mais vão escrever livro algum, só pelo desejo, daqui a pouco aquela história de plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro, todo homem tem que fazer isso. Mas eu acho que todo mundo tem direito a essa experiência, né?
assim como todo mundo tem direito a plantar uma árvore, tem um livro, eu tenho um filho, eu não sei, mas plantar uma árvore certamente contribui para o reflorestamento, né? E eu acho que escrever está ao alcance de todo mundo, então todo mundo tem o direito de experimentar e ver se é aquilo o seu caminho, né? E por outro lado, escrever nem sempre é literatura, é uma forma de comunicação também, né? Hoje em dia, por exemplo, as pessoas estão usando muito a internet para se comunicar, estão escrevendo, né? Estão voltando a escrever graças a esse meio de comunicação, né? Eu acho que escrever é para todo mundo. Edi, a gente já está terminando a entrevista, mas eu quero uma palavrinha rápida. Previsões para 2007. 2007, gente, estamos entrando no ano ótimo. Eu fiz todas as previsões, as revistas estão nas bancas, previsões de 2007. Nós estamos entrando no ano de Júpiter, no ano de Ogum, no ano de Yansan, no ano do porco na astrologia chinesa. E todos eles indicam fartura, prosperidade, diversão, porque a gente estava vindo de anos pesados. 2003, 2004, 2005 foram anos muito complicados para a maioria das pessoas. Então 2007 se preparem, vai ser muito bom. Aproveitem, divirtam-se bastante, curtam suas famílias, curtam seus familiares, curtam as pessoas que vocês amam, curtam o momento e aproveitem seu dinheiro, porque guardar só também não vai valer a pena esse ano não, tem que gastar um pouquinho também. Marjana Vargas esteve aqui conosco, os nossos dois últimos entrevistados que muito nos honraram, encerramos com chave de ouro, como se diz, Moacir Scliar, Ed Van Fê, um agradecimento especial à nossa equipe da Lumière, a Tati, também a Simone, a Thaís e o Gerson, toda a equipe que está aqui conosco. A Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, o presidente, em nome do presidente, o vereador Dr. Humberto Goulart, também ao pessoal da Procempa, o presidente da Procempa que esteve aqui conosco, nesse imediatismo que nós fizemos hoje aqui, essa transmissão ao vivo aqui da Feira do Livro, nós que voltaremos na próxima sexta-feira. Também um agradecimento especial ao pessoal do Bistrô do Marx, que nos cedeu esse espaço aqui para que a gente pudesse acompanhar esse movimento todo dessa Feira do Livro. Um abraço a todos, bom final de semana, sexta-feira que vem estaremos de volta. Até lá.